O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, eu vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididos contra as 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa relação sogra e nora vem de longe, né? Meus amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que Ele deseja que um fogo se inflame em toda a terra. E Ele deseja um batismo. Sabe o que isso quer dizer em outras palavras? É o que Ele disse em João 10:10. Eu vim a este mundo para que vocês tenham vida e vida plena. Porque Ele sabia que o ser humano estava sob o jugo do pecado, estava escravo do demônio. E Deus nos ama tanto que a felicidade de nosso Senhor Jesus Cristo é saber que por meio do seu sacrifício, por meio da sua vida, Ele vai dar vida a cada um de nós. Nós vamos ficar livres, nós vamos estar livres desses jugos. É isso o desejo dEle, o anseio dEle. E Ele sabia que tinha que esperar o tempo do Pai, mas Ele estava ansioso em poder realizar por mim e por você tudo isso. Que amor é esse? Que loucura de amor é esta, hein? Alguém querer dar sua vida para que a gente pare de ser escravo do pecado, do mal. Isso se chama amor. Nós temos ideia do que é amor, porque nosso conhecimento de amor é só humano. Nós não temos noção do que seja o amor de Deus de verdade por cada um de nós. É por isso que o grande São Paulo, numa prisão, ele experimentou este amor. Ele escreve essa primeira carta tão extraordinária, carta aos Efésios, onde ele chega a dizer: eu dobro meu joelho diante do Pai do céu, para que possa vos dar o Espírito Santo, possa pela fé fazer com que Cristo habite em vosso coração, para que vocês possam conhecer. Aí ele usa palavras que não tem como decifrar, palavras, a altura, a largura, a profundidade, isto é, o amor de Cristo, para que vocês vivam cheios da plenitude de Deus. O cristianismo é isso, meus amados irmãos, é conhecer aquilo que Deus fez por nós de uma vez por todas. O Senhor realizou a nossa salvação. São Paulo chega a dizer nessa mesma carta aos Efésios que nele o Pai colocou toda a ciência, toda a sabedoria, tudo aquilo que a gente necessita para ter vida e vida plena nessa terra foi posto numa pessoa, em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi dado a nós. São Paulo está dizendo isso. Se vocês conhecerem o amor de Deus, o amor de Cristo por vocês, depois ele continua dizendo, vocês ficarão cheios da plenitude de Deus. A vida existe, a paz existe, o amor existe, a saúde existe, a salvação existe, o perdão existe em Jesus Cristo. Precisamos simplesmente buscá-lo e conhecê-lo. São Paulo foi esse gigante que teve essa experiência. Não é um conhecimento intelectual, não é saber de Deus. São Paulo sabia de Deus, mas São Paulo não tinha tido uma experiência de Deus. Na Bíblia, conhecimento não é esse conhecimento intelectual só. Na Bíblia, conhecimento significa experiência. Conhecer uma pessoa, e esse conhecimento se dá no Espírito Santo. É esse conhecimento que Paulo está de joelho dobrado, suplicando. Ele diz: meu Deus, como eu queria que todos tivessem essa graça que eu recebi. Ele era tão inflamado para levar essa notícia, que ele não olhava mais para si. Ele queria que todos pudessem experimentar essa mesma graça que ele recebeu
Por isso ele dizia: ai de mim se não evangelizar. São Paulo, depois que conheceu o amor de Deus por ele, o poder de Deus sobre a sua vida, ele queria que todas as pessoas também o conhecessem. É por isso que o verdadeiro evangelizador, só pode haver evangelização se a pessoa for tocado por este poder, por este amor. Aí ele vai estar inflamado também, ele vai ter o prazer de falar de nosso Senhor Jesus Cristo. São João Maria Vianney, ele disse uma vez, ele disse assim, chegará o tempo que o homem falará tanto do homem, e nós estamos nesse tempo. E quando ele disse que quando ouvir alguém falar de nosso Senhor Jesus Cristo, ficará todo mundo maravilhado. E a pura verdade, nunca se falou tanto do homem como agora, mas tem que falar dele. Ele é a vida, ele é nosso Senhor, esse é nosso Salvador. Por isso que há muitas pregações, desculpa, mas começa sempre dizendo o que você tem que fazer, você. Não, nós temos que saber o que Deus fez por nós. Depois, se der tempo, a gente faz alguma coisa, mas o importante é você conhecer o amor que Ele tem por ti. Esse é o anúncio do Evangelho, isso é a base do Evangelho do cristianismo. Essa é a diferença do cristianismo de todas as outras religiões, sem exceção. As outras religiões, todo mundo tem que fazer alguma coisa pelo seu Deus. Somente o cristianismo inverte essa situação. Nós temos que saber o que Deus fez por nós. Deus amou tanto o mundo. Deus amou tanto a você, que enviou seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Isso é uma verdade. É o Pai que nos amou dessa forma. É por isso que São Paulo, ele encontrava desesperado. Ele disse, meu Deus, será que essas pessoas não vão experimentar isso que eu estou experimentando? Porque ele queria que todos fossem plenos de Deus. São Paulo, ele fez 2 pregações e a base de toda a sua pregação se encontrava nisso. Está até na carta a Timóteo, 2 Timóteo 1,3, São Paulo diz assim para Timóteo: toma por modelo os ensinamentos salutares que aprendeste de mim, sobre a fé e o amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Praticamente foi isso a base da pregação de São Paulo. A fé, acreditar naquilo que Deus fez por nós e amar nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje se manda fazer tantas coisas, menos crer e amar nosso Senhor Jesus Cristo. E é a base do cristianismo, é isso que dá vida, é isso que vai tornar a gente pleno, porque nós precisamos conhecê-lo cada vez mais, meus amados irmãos. Quanto mais conhecer Jesus, mais livre nós seremos. Não há como se libertar. Muita gente vive fazendo tratamento, terapia, importantíssimo tudo isso. Mas o homem e a mulher não ficará livre enquanto não conhecer no Espírito Santo aquilo que Jesus Cristo fez por ele de uma vez por todas. Somente aí nós ficaremos livres e confiantes totalmente em conhecer este amor extraordinário. E de que maneira conhecer isso? Primeira maneira, direto, é ler a Bíblia. Ah, quanto tempo perdido, meu Deus do céu. A Bíblia está lá revelado para nós as promessas de Deus. Aquilo que Deus fez por nós. Leia a Bíblia. Sobretudo o Novo Testamento. Leia muito o Novo Testamento. O coração da Bíblia são os Evangelhos, porque é o próprio Senhor Jesus Cristo ali. Mas também se possa ler Atos dos Apóstolos, porque é a igreja, e depois os demais escritos do Novo Testamento, porque ali está a teologia do que é o cristianismo. Sobretudo as cartas de São Paulo. É aquele que nos traz de maior profundidade o que é o cristianismo, para que a gente não deixe se enveredar com tanta coisa que não tem nada a ver com o cristianismo, porque precisamos conhecer, e para conhecer é preciso ter contato com a pessoa. Santo Agostinho dizia assim: a Deus nós ouvimos quando lemos a sua palavra, e a Deus nós falamos quando nós oramos. Jesus fez uma pergunta, eu quero terminar com essa pergunta, que é onde cada um vai ter que responder ao longo da vida. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa resposta, meus amados irmãos e irmãs, fará
a diferença de pessoa para pessoa e fará a qualidade da nossa vida. Para Paulo, ele define assim, em Gálatas 2:20, São Paulo vai dizer quem é Jesus para ele. Ele diz assim, ó, a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus. E aqui ele define quem é Jesus para ele. Por aquele que me amou e se entregou por mim. Esse é Jesus para Paulo. Aquele que me amou e se entregou por mim. E no grego, esses verbos, não é como o nosso verbo aqui, a tradução vem no passado, me amou. Mas no verbo, no grego, é com verbo contínuo. Em outras palavras, o Paulo está dizendo, Jesus Cristo é aquele que está me amando agora, está me redimindo agora, me salvando agora, me perdoando agora. Esse é Jesus para Paulo. E assim ele viveu sobre esta verdade. Eu estou sobre este poder, eu estou sobre este amor. E é por isso que ele dobrou o joelho, querendo que todos nós conhecêssemos o quanto nós somos amados, o quanto Deus fez por nós. Algo extraordinário. Por isso que esse homem era tão livre. Ele não tinha mais medo de nada. Que até numa prisão está escrevendo uma das cartas mais belas que essa aqui aos Efésios. Porque ele estava tão certo dessa verdade. Que nem a morte ele tinha mais medo. Porque Jesus já tinha vencido a morte. Então ele sabia que em Jesus estava toda a sua sabedoria. Tudo o que ele ansiava, ele encontrou nesta pessoa. Vamos nós também, meus amados irmãos e irmãs, pedir ao Senhor esta graça. Eu me admiro muito com São Paulo, como era um dos homens mais apaixonados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chega a dizer assim, quando ele chega a Corintos para pregar a palavra, e era um dos homens mais cultos da sua época, um homem conhecedor. Ele chega a dizer assim, ó, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, ó, julguei não saber coisa alguma entre vós, a não ser de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Que coisa extraordinária. Ele diz, não quero saber de outra coisa a não ser dele, que me amou, se entregou por mim, e falar dele para as pessoas. Vamos pedir ao Senhor esta graça, que a gente possa realizar essa profecia de São João Maria Vianney. Parar de falar dos homens e começar a falar de nosso Senhor Jesus Cristo, e os corações serão inflamados. As pessoas serão transformadas novamente, porque Ele é a vida. E Ele veio a este mundo para nos dar vida e vida plena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.